Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que nos assistem, nos acompanham no YouTube. Nós vamos fazer agora uma pequena palavra sobre o casamento como ideia de Deus e vamos tomar como base o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora ou companheira que lhe seja idônea, ou que lhe seja capaz. É a ideia de Deus. Sabe, na história da humanidade, nós encontramos pessoas que são as inventoras de grandes projetos, fizeram grandes invenções que começou tudo realmente com uma ideia. A partir de quem inventou a roda, lá se foi então também várias teorias e vários inventos, como do Edison, de Isaac Newton e tantos outros personagens da história que vocês sabem perfeitamente, de várias invenções feitas pelo homem, não é? Inclusive Santos Dumont, brasileiro, grandes invenções internacionais, reconhecidas no mundo inteiro. Mas não importa, agora vamos ver a ideia de Deus, não é? Como Deus é criador de todas as coisas, realmente as coisas visíveis e invisíveis, diz a Bíblia, o homem, na verdade, não criou absolutamente nada. O homem inventou. O homem juntou elementos já existentes, elementos criados, então ele fez uma invenção. E isso partiu, evidentemente, de uma ideia. Então, como Deus criou o homem, que foi a coroa da sua criação, ele resolveu coroar o homem criando do homem uma auxiliadora idônea, que é a mulher. É aí então que Deus teve, podíamos dizer assim no sentido humano, essa grande ideia, uma criação com propósito de auxiliar, de ser companheira, de ser aquela ajudadora do homem que recebera um mandato, uma responsabilidade muito grande de cuidar de todas as coisas criadas e de dominar tudo quanto foi criado. Maravilhoso isso, né? Portanto, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com essa capacidade, e disse, não é bom que o homem seja só, e fez então a auxiliadora, que é a mulher. E isso aí é que a gente chama de uma grande ideia. Não é bom que o homem esteja só. Até hoje é sabido, todo mundo experimenta, que a solidão, o maior remédio para a solidão realmente é a companhia. E a companhia mais eficaz é o companheiro ou a companheira, o cônjuge, que deve ser, então, a ideia de Deus, porque como Deus é um ser único, mas relacionável, Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e isso demonstra uma certa relação entre as pessoas, de um modo que elas são iguais, mas são distintas. Elas são iguais em poder e glória e tudo mais, mas elas são distintas, mas não são três deuses, é um Deus só. Numa relação de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra que Deus realmente, intrinsecamente, é um Deus relacional. Como ele fez o homem à imagem e semelhança, então ele fez o homem, criou o homem também um ser relacional. Por isso ele fez, com essa ideia, uma grande companheira para o homem, né? Graças a Deus. Então, a ideia de Deus, quando fez, foi com um propósito de ter a mulher, de ser a mulher, essa companheira auxiliadora, essa que complementa, que foi tirada da costela do homem, não é? Portanto, a mulher veio do homem, mas todos os demais homens, posteriormente, vêm também da mulher. Então, existe uma ideia de interrelacionamento e interdependência um do outro. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. É assim que se completam, não é? É maravilhoso isso. Bom, mas há um outro aspecto nessa ideia de Deus, é que Deus fez o casamento monogâmico. Ele fez apenas uma mulher para o homem.
e fez um casamento também heterossexual, ou seja, ele juntou o homem e uma mulher. Então, mais outra ideia, até que a morte os separe. Isso aí, posteriormente, é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez carne, lembrou esse mandato original da criação e da grande ideia que foi o casamento. Então, é um casamento heterossexual, monogâmico, e um casamento também que seja indissolúvel. E todos esses aspectos do heterossexual, do indissolúvel, qualquer um desses 3 aspectos que acabei de mencionar, eles estão sendo barbaramente assediados de mentiras, de invenções, de ideias novas que não combinam, evidentemente, com aquilo que originalmente Deus nos ensina sobre o casamento e a criação da mulher como uma grande ideia de Deus. Isso mesmo. Como essa foi a primeira instituição que Deus estabeleceu para o homem, essa instituição está sendo tremendamente solapada. E mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos e acham que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda querem reescrever a história ou reescrever a Bíblia, abrindo brechas para outros comportamentos e outras atitudes em relação a essa ideia original e maravilhosa de Deus, que foi o casamento. Bom, é assim então consequências do pecado. É realmente consequências do pecado. Você pode gostar das pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas como um ser humano, mas jamais um homem será uma mulher. Jamais o homem terá condições de dar à luz a uma outra pessoa, não é? E jamais uma mulher terá condições de gerar, porque quem gera é o homem, a mulher gesta. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então essa ideia maravilhosa de Deus a gente deve preservar, porque este é o propósito de Deus para a felicidade e o bem do gênero humano. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Pastor Silas Rebouças Nobre sempre nos visita com essa indicação no YouTube. Em nome de Jesus. Amém.